Olá, educação de jovens e adultos, fase 1 e 2. Que bom estar aqui de volta com vocês. Meu nome é Suzana Faria, sou a professora de matemática e estou muito feliz por mais uma vez te encontrar aqui. É um prazer. Te peço já agora desde o início que não desista de estudar. Vá em frente, vale a pena se esforçar, vale a pena dedicar um pouco do tempo que você tem para você mesmo, porque o conhecimento ele é assim, a gente aprende e ele nos enriquece, e a gente só pode enriquecer o outro quando a gente transmite esse conhecimento que a gente aprendeu, e é isso que eu quero fazer hoje, compartilhar com você um pouco mais de matemática para alegrar as nossas vidas. Então, vamos falar hoje sobre as estruturas multiplicativas, nossa aula número 6 da nossa escola em casa. Então, nessas estruturas multiplicativas, a gente vai falar hoje sobre divisão e multiplicação. Na aula anterior, a gente tratou sobre as estruturas aditivas, que é subtração e adição, e eu falei que a adição é a operação inversa da subtração. Pois bem, nós agora estamos com as outras duas operações fundamentais da matemática, que é a divisão e a multiplicação. E a gente vai falar sobre isso hoje. Nessas estruturas multiplicativas, ela forma um conjunto de situações e conceitos que envolve multiplicação e divisão. Por isso que nós chamamos de estruturas multiplicativas, porque ela é um conjunto desses conceitos, dos dois conceitos juntos. Conceito significa dizer que nós vamos conceituar, entender o que significa essas estruturas. Porque na matemática, o que mais é importante para a gente é compreender. Muitas vezes a gente erra um cálculo porque a gente não compreendeu o que se pediu nesse cálculo. Mas aí, quando a gente compreende, quando a gente entende direitinho o que se está pedindo, a gente dá a resposta correta. Então, por isso que é um conjunto de conceitos. E aí a gente vai entender que ela pode ser só divisão, só multiplicação ou as duas combinadas. Vamos lá. Então, quando a gente fala de divisão, a gente pensa em dobro, metade, triplo, fração. Nós falamos muito de fração, mas aí eu posso dizer, nossa, fração é muito difícil, mas como ela é difícil? Se quando a gente compra uma pizza, a gente divide ela em fração? Se a gente quer dividir uma pizza de igual tamanho, ou justamente de igual tamanho, para não ser injusto com ninguém que vai comer menos ou mais, nós dividimos a pizza ao meio, depois fazemos uma cruz e saímos dividindo ela até que ela fique em tamanhos quase iguais. Isso é fração. Fração é pegar um todo e dividir. Só que antes de a gente estudar fração, a gente precisa compreender divisão e multiplicação. Porque quando a gente divide, a gente está fracionando alguma coisa. Então, quando a gente fala de estruturas multiplicativas, a gente fala disso tudo, de dobro, de metade, de triplo, de quadruplo. Isso quer dizer 4 coisas, triplo, 3, duplo, 2. E aí a gente vai compreendendo mais à frente. Então, veja aí que eu tenho a metade de uma maçã, dividi ela no meio. Então, divisão, dividi a maçã ao meio. Eu tenho 2 maçãs, então eu tenho o dobro de maçã, uma mais uma, formou o dobro. E tem o triplo ali, quando eu tenho 3 maçãs, tenho o triplo de maçãs. Vamos lá. Os símbolos usados nessas contas, na multiplicação é esse xizinho e na divisão esse tracinho com 2 pontinhos. Então esses sempre são os símbolos que a gente vai usar. Importante identificar? Sim. Para que a gente não fique o tempo todo querendo saber, essa conta é de mais ou de menos. Se eu compreender o que estão me perguntando, eu vou saber se é adição ou subtração. E se eu preciso fazer uma multiplicação? Eu preciso conhecer o símbolo. Então, o símbolo da multiplicação é esse x e o da divisão é esse tracinho com 2 bolinhas dividindo. Pronto. Na multiplicação, utilizamos o processo de somar sucessivamente uma coisa. Veja que a gente estudou nas aulas anteriores adição, soma. Então, na multiplicação, é um número somado muitas vezes. Observe aqui.
Esse número 4, por exemplo, eu tenho ele escrito 5 vezes o número 4. Veja que eu já fiz uma conta. 5 vezes o número 4, ou seja, 4 vezes 5, ou 5 vezes 4. 5 vezes o numeral 4. Observe que a multiplicação é exatamente essa soma repetida daquele mesmo número. E aí eu posso ter assim, olha, como eu falei, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4. Não altera a ordem que eu fizer isso aí. Ou eu tenho o número 4 5 vezes, ou eu posso repetir o número 4 5 vezes. Então, 5 vezes 4 ou 4 vezes 5 não vai alterar o resultado. Todos vão dar o numeral 20, a quantidade 20. Já na divisão, eu divido em partes iguais um número. Então, eu tenho um número e ele precisa ser dividido. Observe aí que eu vou colocar na tela 10 símbolos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses 10 símbolos eu posso dividir ele de forma igual. Mas como eu posso dividir? Eu posso dividir ele dessa forma. De 2 em 2, eu posso ter agora o quê? 10 dividido por 2. Então, eu tenho 10 unidades dividido duas vezes. Então, veja, posso dividir ele de 2 em 2, olha. E ele vai ficar certinho. Ou eu posso dividir ele em 5. 5, 5. Então, eu posso ter o número 2, o número 10, a quantidade de 10 pontinhos pretos aí, dividido em 2, ou dividido em 5. Observe que agora eu peguei todos aqueles objetozinhos pretos e dividi eles, não juntei, como no anterior. Então, as estruturas multiplicativas compreendem exatamente isso. Adição, divisão ou multiplicação. Vamos lá. Quando a gente arma a conta, ela fica assim. Na multiplicação, ela fica armada dessa forma. Aquilo que eu falei, 2 vezes 5. Então, eu coloco ele lá e dou o resultado 10. Na divisão, ele já é armada dessa forma a conta. Então, olha, 10 dividido por 2 dá 5. O resultado é 0. Peguei 10, dividi por 2, deu 5. Se eu fizer a conta inversa, porque ela é uma operação inversa, aí eu faço 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, podemos agora perceber que a divisão também é uma operação inversa à multiplicação. Cada termo numérico que compõe uma multiplicação possui nome. Na conta de multiplicação, os termos dela, o primeiro e o segundo termo numérico da multiplicação são chamados de fatores. Então, se a gente vê aqui, na conta da multiplicação, vou voltar aqui só um pouquinho para vocês verem. Quando nós fizemos a conta de multiplicação aqui, os fatores que eu disse, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, esses são os fatores, não vão alterar o resultado dele, que o nome é o produto. Então, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 são os fatores da conta de multiplicação. Ele mudando de lugar, ele não altera o valor total, que vai dar, no caso aí, 20. Então, indo mais à frente agora, vamos lá, devagarzinho. Estou voltando só um pouquinho para você compreender. Então, é aí fator, 2 vezes 5 são fatores. E o resultado é o produto, ok? Então, quando a gente fala lá na conta, aqui, quando eu digo que o primeiro e o segundo termo numérico da multiplicação são chamados de fatores, é exatamente aquela continha que eu mostrei anteriormente. E o resultado dessa conta, no caso aquela continha de 4 vezes 5, que deu 20, o resultado é o produto. Ou seja, na multiplicação, fator vezes fator igual a produto, ok? Olha lá aí, fator, produto, ok?
O nome dessas parcelas delas é esse, 2 vezes 5 igual a 10, que deu os nomes da conta de multiplicação. O símbolo, para a gente não esquecer, e esses são os termos da multiplicação. Já a divisão, os termos dela são diferentes. Então eu tenho o numeral 10 é o dividendo, o numeral 3 é o divisor, o numeral 3 em vermelho é o quociente, que é o resultado, e o que está de lilás é o resto, quando sobra algum resto. Quando a gente fez aquela continha lá dos pontinhos pretos, não sobrou nada. Então 10 dividido por 2 deu igual a 5, não sobra, não resta número. E quando eu peguei esses mesmos 10 pontinhos e dividi por 2, né, por 5, deu igual a 2. Também não sobrou nada. Nessa conta aí, sobrou um restinho, que foi aí esse 0,1. Para a gente dar o nome dos termos da divisão, eu coloquei só para a gente entender que eles têm nome, ok? Então eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto. E o símbolo da divisão. Lembra, toda vez que você for fazer um cálculo, toda vez que tiver um cálculo de alguma coisa, a gente precisa compreender a pergunta desse cálculo. Nós não podemos simplesmente trabalhar com eu acho. Na matemática não existe isso. Na matemática é preciso entender o enunciado daquela pergunta. Vamos lá. Então, vamos fazer esse primeiro exercício aí. Carlos precisa de 12 ovos para fazer um bolo de aniversário. Sabendo que ele vai preparar 5 bolos, quantos ovos ele vai precisar? Ora, ele sabe que para fazer um bolo ele precisa de 12 ovos. É uma festa que requer 5 bolos. Então, quantos ovos ele vai precisar? Se a gente for fazer o cálculo dos 5 bolos, vamos botar os 5 bolos na tela, para a gente compreender a pergunta. Então, Carlos precisa fazer 5 bolos. Cada bolo precisa de 12 ovos. Olha aí o numeral 12 em cada um. O cálculo seria assim, 12 ovos vezes os 5 bolos que ele precisa. Então, ali, o numeral 12 e o numeral 5 são os fatores, não é isso? E o produto é 60, que é o resultado. Então, quantos ovos Carlos vai precisar para fazer esses bolos? 60 ovos. Então, observe que na pergunta, ela fica melhor ilustrada, e melhor quando a gente ilustra, não é? Mas se você fosse simplesmente pensar 5 bolos, 12 ovos cada bolo, eu sei que tem pessoas que fazem os cálculos mentalmente, mas existe cálculo que você vai precisar ir para a caneta, ir para o papel, para calcular. Então, nesse caso aí, nós fizemos uma conta de multiplicação. Multiplicamos 5 vezes 12. 5 bolos vezes 12 ovos. E aí a gente tem um total de ovos. Vamos lá. Agora eu tenho 10 reais. E tenho 2 filhos pequenos. E vou dividir esses 10 reais com eles. Claro que esse cálculo é rápido na nossa mente. 5. Eu vou dar 5 reais para cada um. Mas na verdade, quando a gente faz um cálculo mental, implica dizer que nós precisamos registrar isso. Nem todo cálculo eu vou poder fazer mentalmente. Eu preciso entender que eu tenho um cálculo mental e tenho um cálculo que eu preciso fazer no papel. E eu preciso saber dos dois também. Tanto fazer ele mentalmente, quanto fazer ele no papel. Ah, mas eu tenho calculadora, eu tenho celular que pode fazer isso. Muito bem, isso é bom que se use. Mas é bom a gente entender como é esse processo. Porque enquanto a calculadora, enquanto o celular, ele tem um programa que vai fazer esse cálculo para mim, eu preciso também entender como se dá esse cálculo. E é exatamente isso, nessa matemática básica que nós estudamos, que a gente começa a entender o processo básico da calculadora do nosso celular. Veja o quanto é importante. É importante que a gente saiba também que esses cálculos que a máquina faz, nós também fazemos na nossa máquina mental, que é a nossa cabeça. Então, entenda, tudo que existe de máquina fora, aqui na vida, no nosso cotidiano,
ideias de pessoas que antes delas existirem, alguém já tinha formulado ela nas suas cabeças. Então é muito importante aprender, porque é dentro das nossas mentes e das nossas cabeças onde nascem as ideias. E a ideia do cálculo da matemática começou exatamente num pensamento. Por isso que é importante, e aí a gente faz tão rapidamente, R$10 dividido para 2 filhos. Então a gente sabe que vai dar R$5 para cada um. Mas se eu fizer esse cálculo, ele fica assim. A continha armada que eu preciso fazer, eu tenho R$10, botei ali 2 menininhos para a gente compreender melhor a pergunta anterior. Eu posso dividir para cada um e dar R$5 para cada um. Mas quando eu faço o cálculo, ele fica assim, olha. 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 igual a 5. Olha ali. E aí não restou nada. Entende agora a importância de se fazer matemática? E aí eu peço que vocês treinem outras coisas. Coloquem outros números nos papéis de vocês aí, vão fazendo cálculos, vão treinando, vão exercitando a mente. Nossa mente, ela precisa se exercitar também. Quanto mais você lê, quanto mais você calcula, quanto mais você observa o mundo, mais você aprende. Vamos lá. Então, nós estudamos hoje, até essa presente aula, aula número 6, nós estudamos as operações fundamentais: adição, subtração, divisão e multiplicação. A adição é a operação inversa da subtração e a multiplicação é a inversa da divisão. Então, tá aí as nossas 4 operações fundamentais, ok? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, a gente conclui com mais uma parte daquele texto lindo, que eu peço também que vocês pesquisem aí para ler ele todo na íntegra. Eu tenho lido ele parte a parte, né, cada aula, mas você pode ler todo. E terminando esse texto, e ainda não terminando, tem aí, olha. Ele diz que a vida, como sendo esse pacotinho de bombom que ele ganhou, ele faz uma reflexão sobre a vida e que a gente faz como adultos, como educação de jovens e adultos, que eu sei que essa minha aula se destina, né, com muito prazer. Então, se ela se destina para você, se destina também para a gente entender um pouco do mundo da gente, o mundo adulto. Ele diz o seguinte, que o essencial é o que faz a vida valer a pena. Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar os corações das pessoas. Pessoas a quem os golpes da vida ensinaram a crescer com toques suaves na alma. Então a gente precisa se cercar de gente que é mais coração, né? Que a nossa aula hoje terminou, mas eu sempre te convidando a ir em frente, estudar, convidar pessoas para estudar com você, juntar um grupo assim na sua rua, na sua comunidade, ir para uma escola. O ambiente da escola tem dificuldades? Tem, mas tem muita alegria também. E uma delas é essa troca de experiência. A sua experiência como jovem, como adulto, é muito importante para nós professores. Então, se nós temos conhecimento a dar, também eu tenho certeza que nós como professores temos também conhecimentos a receber de sua parte. Aí eu conto com você sempre nas nossas aulas. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!